Tá pessimista com o Cebolinha, rapaz? Não tá? Questão de expectativa. A gente tem falado aqui e me parece que muita gente espera o Everton Cebolinha muito bem, né? Dando uma opção que o Flamengo talvez não tenha em alguns momentos em relação às características que ele tem. A contratação foi muito elogiada e é natural que seja muito elogiada. Agora, o que a gente fala nesse momento é tudo uma projeção. A gente está imaginando a melhor versão do Cebolinha. A gente já viu o Cebolinha muito bem e muito mal. O Flamengo está contratando o Cebolinha que... Muito mal? Não. Como assim? Quando? A chegada ao Benfica não foi boa, Abel. A última temporada eu não achei tão ruim, não. Eu concordo. A gente viu os números, não são espetaculares. É. Mas é bem diferente, né, o nível de jogo. Estou dizendo assim, ele não foi tão bem lá. Não, e jogou, mas ele jogou. Jogou. Não é que Posso ele não fazer uma estava... comparação ali do lado? O Gabigol não conseguiu nem jogar. Não conseguiu nem jogar. E arrebenta aqui. Não, isso pode acontecer, tranquilamente. E assim a gente tem de contextualizar, Abel, que assim, o Benfica contratou o Cebolinha do Grêmio, que foi um dos melhores, se não o melhor jogador da Copa América 2019, quando ele entra na seleção brasileira e entra muito bem, muda a característica da equipe. E ele jogou em um Benfica que sofreu com problemas em campo e fora de campo. Problemas de gestão, troca de treinador, tudo isso também tem um peso. Alguns assimilam isso, alguns têm dificuldade para lidar com isso, outros conseguem passar por cima. Então, assim, o Cebolinha jogou no Benfica. Teve momentos ruins, momentos que ele realmente foi melhor, mas não foi o Cebolinha que o Benfica esperava, tanto é que o negociou com o Flamengo. Olha aqui, o Cebolinha está com 26 anos. Bem. É o auge. Se não é o auge, está chegando. Normalmente a galera fala que é 28, mas 26 tá voando. Eu tô com 36 e acho que tô no auge. Tá voando, né? Imagina, no seu caso é uma mentira deslavada. No caso do Cebolinha, é verdade. Futebol 360, uma espécie de Nenê. Tá fininho, tá, hein? Na bola parada. É forma o Breler, né? Muito, e joga forma. bem. Que nem o Nenê. Mas você é jogador de bola ou é bom menino? Bom menino. Não, acho que não. O Cebolinha, na minha opinião, é jogador de bola. É jogador de bola. Você está com 26. Vou fazer um exercício rápido aqui, ó, rapidíssimo. Cebolinha seria uma boa contratação para o Palmeiras? Boa. Boa contratação. Seria um bom reforço para o Atlético Mineiro, o Cebolinha? Excelente. Boa contratação. Seria um bom reforço para o Atlético Paranaense? Opa. Boa contratação. Para o Internacional? Sim. Para o Corinthians? Sim. Então por que vocês estão questionando se ele vai arrebentar ou não no Flamengo? Mas Tem tudo para arrebentar, vocês estão de brincadeira, pô. tão simples assim, a gente não. Mas você falou sobre o Pedro. O Pedro que se cuide. Não, só falei, ele acabou de chegar, ele tem que esperar, mas ele tem tudo para arrebentar. Então, tem tudo. Mas para entrar nesse time, é preciso cumprir algumas etapas. Primeiro, dar o retorno ali, mostrar para o treinador que com ele em campo, ele tem mais vantagem do que teria com esse quarteto atual. Mas desse quarteto, se a gente pegar os últimos jogos, um recorte recente, o Pedro é o que tem mais bola de titular, até mais que o Arrascaeta. O Arrascaeta foi muito bem contra o Atlético, voltou a decidir, mas o cara que tem jogado com sequência, com regularidade, é o Pedro. Se o Cebolinha chega voando, arrebentando, você tem que tirar alguém. Quem é que sai? O amigo ali falou que tiraria o Gabigol. Hoje, o Pedro, para mim, é o último da fila para ser barrado. Tá. E você sabe muito bem que na época do Paulo Souza, eu defendi até que o Pedro estava tendo oportunidade demais pelo que entregava em campo. Hoje não, hoje ele está muito bem. Aí você vai afunilando. O Arrascaeta, tirar do time, nenhum outro jogador do elenco tem a característica dele, de armador. Mesmo quando está mal, pode fazer algo diferente. Se tirar o Arrascaeta do time, o técnico que tirar o Arrascaeta do time hoje do Flamengo, ele cai no dia seguinte. E o técnico que de bola, hein? O técnico que barrou o Arrascaeta antes caiu, que era o Abel Braga. Sim. Então, o Arrascaeta não era titular com ele. Então esses dois caras, para mim, são titulares. A gente vai discutir Gabigol e Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro retomou, mas tem oscilado na temporada. O Gabigol não vive sua melhor fase, mas vai barrar o Gabigol? Para mim, barrar o Gabigol é uma cilada. Então, por exclusão, o técnico Breler Pires tiraria o Everton Ribeiro. Acredito que quem corre mais risco com a chegada do Cebolinha é o Everton Ribeiro, porque é um jogador que tem oscilado bastante na temporada e, pensando em característica de armador, o Arrascaeta também tem. O Cebolinha agrega um fato novo, que é a velocidade pelo lado, a intensidade, retomar algo que tinha com o Bruno Henrique. Então, por essa ótica, eu manteria a dupla, Gabigol e Pedro, e a fase relativamente ruim do Gabigol, para mim, não é suficiente para barrá-lo. Ele ainda não... Para mim, o Gabigol não tem de ser reserva, por tudo que representa no Flamengo, pela capacidade que ele tem de se movimentar lá na frente, dá para jogar Pedro e Gabigol juntos, como o Dorival tem mostrado agora. Então,
para mim, o cara que com o Everton Ribeiro vai correr mais risco, vai ter posição ameaçada, é o Everton Ribeiro. Rafael Prats. O Breler explicou muito bem em relação à fase de cada um. Se a gente for olhar apenas para o campo, né, as respostas que cada um deu nesses últimos jogos, o Pedro tem jogado muito bem. O Pedro fez um jogo muito bom contra os dois mata-matas com ele. O Flamengo foi muito bem e ele foi muito bem. Mas me parece assim, se tivesse de sair um hoje, acho que o Pedro correria mais risco. Acho que o Pedro seria o primeiro, apesar de estar jogando mais até do que Gabriel e Arrascaeta em muitos momentos. Mas aí o treinador entra num dilema, né? Entra. Porque você corre o risco de cometer uma grande injustiça. O cara que está bem, você querer ter ali, mudar a equipe, ou uma característica mais afeição do que o treinador pensa de futebol, mas tirar um cara como o Pedro, que teve de ralar bastante para conquistar essa posição, esperou muito, reivindica oportunidades há bastante tempo, é algo que tem um peso e corre-se o risco até de perder essa fase exuberante dele. Então eu iria com calma, respeitando também até uma questão de hierarquia no elenco. O Everton Cebolinha, para mim, vai esperar por mais tempo por essa oportunidade como titular. Então o Breler acha que quem está correndo mais risco, caso o Cebolinha ganhe a vaga de titular, é o Everton Ribeiro. Você acha que seria o Pedro? E você, Elton? Hoje, Abel, para mim, ninguém sai, né? Hoje para mim, o Everton vai ter que aguardar um pouco para tentar ser titular. Como eu disse, muda a característica. Mas, olhando do ponto de vista de equilíbrio de sistema, que é o que mais importa para o Dorival, e aí estratégias também. Um exemplo, o Flamengo muitas vezes vai precisar fazer esse perde-pressiona com um pouco mais de intensidade com adversários que saem do campo de defesa com velocidade. Aí vai ter que sair o Pedro e entra o Everton. Você tem 3 ou 4 jogadores que conseguem fazer essa marcação-pressão no campo de ataque. Para você ter mais presença de área, você vai tirar o Everton Ribeiro. Você tem um jogador de velocidade pelo lado, que é o Everton, e uma referência na área com um pouco mais de força física, que é o Pedro. Depende muito do que pensa o Dorival para cada jogo. Mas hoje, volto a repetir, como ele está tentando consolidar de novo um time titular consistente, nesse caso ninguém sai. Mas é como vocês falaram, né? Para um time ideal, dentro até da formação e do histórico do Dorival, como ele monta as equipes, nesse caso sairia o Pedro. Ter um jogador móvel ali na frente como o Gabriel, que se transformou, né? Saiu do lado para ser uma referência nos últimos anos, e ter o Everton como um ponta construtor e um ponta mais ponta mesmo, né? De origem, o Everton por outro lado, o Cebolinha. Então, acho que nesse caso sairia o Pedro. Mas hoje, o Everton vai ter que aguardar. Estou curioso para saber a sua opinião, que é um pedrista. É verdade, você é um pedrista juramentado, como diria o outro. Pedro como titular, e aí? Vai barrar o Pedro mesmo? Eu vou dar uma opção faceiríssima. Opa! Super ousada. O que você vai falar? Dependendo do jogo. Por exemplo, o jogo de hoje contra o Juventude. O Juventude vai jogar com 10 atrás e um recuado. Todo mundo lá atrás. Você pode não tirar nenhum deles. Você pode jogar com o João Gomes, Everton Ribeiro, segundo homem de meio campo, e todos esses que a gente falou. Puxa vida. Você tira o Thiago Maia. Eu entendi. Como fizeram com o Diego, não estou falando de todos os jogos. Sim. Você vai jogar contra um Galo, contra o Palmeiras, contra um Vélez Sarsfield. Aí não, mas, por exemplo, o jogo de hoje, no Maracanã, contra o Juventude, que vai estar todo mundo lá, vai estar com um atacante se bobear lá na frente, você pode, por exemplo, tirar como fizeram com o Diego, alguns jogos, e o Diego vira... Alguns jogos não, nos últimos tempos, quando ele entra de segundo homem de meio de campo, você pode, por exemplo, fazer João Gomes e Everton Ribeiro. Sim. Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Everton, Cebolinha. Pode ser também. Gosto dessa Gostou? opção. Minha opção foi ousada, Bora, né? pessoal. Vamos lá, moçada. Gostou? Pra frente. Faceiro? Mas gostei mesmo. Mas vamos lá, moçada. Em Brasília. Eu falei Maracanã, em Brasília, Sim, né? Brasília. Me enganei. Não vai pro Maracanã hoje não, hein? O jogo é em Brasília. Tem visto um vamos lá, rapaziada, vamos lá. Vamos na primeira semana, na segunda já troca o técnico. Vamos lá. Aí a segunda aí, esse de vamos lá. Contra o Juventude. Começa como, vamos lá, rapaziada. Depois, volta, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Traz um técnico aí, que esse aí complicou. Vocês são muito retranqueiros. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.